Por incrível que pareça, uma das coisas que fizeram com que Jesus passasse a ser perseguido pelos próprios judeus era o fato que ele não guardava o sábado, operando curas e milagres. Quando ele foi questionado a respeito disso, ele deu uma resposta que eu queria refletir com vocês sobre ela. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. A gente vai ler junto aqui, do versículo 16 aos 18. Bora lá? Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes disse: O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, por não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai e assim se fazia igual a ele. Jesus lhes deu uma resposta. Em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Glória a Deus. Aqui Cristo, ele traz um princípio para nossas vidas que a gente deveria se atentar muito mais com isso, que é o princípio da contemplação. Quando ele diz que o filho faz o que viu o pai fazer. Nós temos a mania de achar que a gente não é, que nós somos autênticos, que nós não somos influenciáveis, mas isso é balela. A gente é muito mais influenciável do que a gente pensa. Para não dizer que nós somos 100% influenciáveis. Eu vou contar algo para vocês que aconteceu, uma situação que eu vivi e descreve muito bem isso. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de mentorar uma nova analista que estava entrando na minha área. E nesse momento a gente estava vivendo um momento meio conturbado no projeto. Então a gente estava bem bagunçado, transição de time, entrando pessoas novas. E aí eu tive uma conversa 1-a-1 com o meu líder técnico. E ele me pediu uma autocrítica sobre o meu trabalho, uma autoavaliação. E eu fui bem direto, dizendo que os pontos que eu achava que eu estava mandando bem, mas um ponto que eu precisava tratar, que era justamente esse ponto da desorganização. E olha que eu costumo ser um funcionário chato com isso, de cobrar dos outros. E eu me via fazendo algo que eu criticava. E vamos lá. Ele me ouviu atentamente e aí ele me deu a seguinte resposta. Mais do que nunca você precisa tratar esse ponto que você me falou, da organização. Porque agora você está mentorando uma pessoa e a tendência é que ela se torne uma profissional parecida com o que você é. Então, se você continuar sendo um profissional bagunçado, desorganizado, ela vai se tornar isso também. E aquilo na hora eu fiquei pensando assim, a ponto até de guardar para trazer isso aqui para vocês. É muito louco, mas a gente não aprende só as coisas boas. A gente aprende também as coisas que não são boas pelo fato de estarmos expostos a um ambiente. A gente acaba contemplando. E aqui eu queria deixar uma reflexão. O que você tem contemplado? E uma advertência. Aquilo que você contempla vai moldar quem você é. Eu tenho um ponto que eu preciso tratar, e se eu já fiz isso com algum de vocês que estão assistindo, eu peço desculpas. O fato de cortar, às vezes eu faço isso quando as pessoas estão falando. E, nossa, eu não suporto isso. E periodicamente eu estou fazendo isso. Porque eu convivi bastante com pessoas meio aceleradas. E isso é um hábito que eu não gosto. E eu preciso me policiar porque vira e mexe eu estou fazendo. E se eu não tomar cuidado, o meu futuro filho vai estar cortando os outros quando eles estiverem falando. Mesmo eu não gostando, eu posso ser capaz de passar isso para a próxima geração. Então, eu quero fazer uma oração. E ela é para que nós possamos contemplar a beleza e santidade de Cristo e submeter tudo aquilo que a gente tem vivido, todos os nossos vícios, todos os nossos traumas, todas as nossas manias que são contrárias à vontade de Deus e nocivas para nós, sejam
submetidas à vontade e senhorio de Cristo, que Ele possa nos moldar conforme a sua imagem e semelhança, assim como Cristo, que era segundo o Pai, nós queremos ser segundo Cristo. Senhor, capacita-nos com Teu Espírito a vivermos uma vida que se assemelhe a Ti, Senhor. Ensina-nos a contemplar a Sua face. Dá-nos, Pai amado, entendimento, a revelação da Tua pessoa em Cristo, Senhor. Pois nós queremos, Pai amado, ser renovados. Nós queremos parecer contigo. Amém.